Livro de Mateus, capítulo 13, versículo 24 ao 30. O pastor Silas gosta muito de mim e me passou mais um texto complicado. Na verdade é um texto simples, mas é um texto que já deu muitas complicações, né? Ele não é tão complicado igual o 2 que eu já preguei aqui, Lucas capítulo 16, a parábola do administrador infiel, e o último que eu preguei, o rico e Lázaro, né? Então, essas duas, rico e Lázaro, então, irmãos, tive que dar uma revisada, fui em escatologia. Mateus, capítulo 13, versículo 24 ao 30. É a parábola do trigo e do joio. Essa mensagem, essa parábola, é uma parábola que ela já foi muitas vezes interpretada de forma errônea. E é por isso que muitas vezes nós temos dificuldade com esta parábola, mas é uma parábola simples, ao meu ver, pastor Silas. Apesar das diversas interpretações que na história da igreja já foram dadas a ela. Todo mundo encontrou? A palavra de Deus diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu o fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Versículo 36, agora nós temos a explicação da parábola. São pouquíssimas parábolas de Jesus que recebem explicação, somente 3. E essa é uma delas que vai receber uma explicação aí no versículo 36 ao 43. Diz assim: então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se ele aos discípulos, disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia boa semente é o filho do homem. O campo é o que, irmãos? O mundo. A boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém, irmãos? Vamos fazer uma oração? Senhor, meu Deus, meu Pai, nos dá compreensão da Tua palavra. Meu Deus, me dá sabedoria, meu Deus, que o Senhor me ajude a ministrar a palavra ao coração dos irmãos. Que, meu Deus, não seja em vão, mas que o Espírito do Senhor toque em nós, o Espírito do Senhor toque em mim, toque em cada um que está aqui presente. Que a Tua palavra venha estar gerando frutos, Espírito Santo. Por favor, meu Deus, fica conosco aqui nesta noite. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós te pedimos e nós te agradecemos. Amém. Amém, irmãos? Meus irmãos, nós temos aqui uma sessão de 7 parábolas. Nós temos a parábola do semeador, que vai ensinar os tipos de solo
as pessoas que recebem a mensagem do reino. O importante é perceber que nem todas vão receber essa mensagem. O reino já está aqui presente, pastor Silas, mas nem todos vão receber. Apesar do reino de Deus estar aqui, o reino poderoso, irmão Josias, nem todos irão receber. Ou seja, o reino já está presente, mas ele não está de forma completa. E o interessante é que somente algumas pessoas receberão esta mensagem. A mensagem do reino, essa semente poderosa que muda a vida, transforma vidas. Por quê? Porque o coração, o solo precisa estar preparado, sogrinha. Se o solo não estiver preparado, a semente ela não gera frutos, a semente não vinga. É por isso que nós precisamos preparar o solo. E quem prepara o solo? O Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo. Cabe ao Espírito Santo preparar o solo, pastor Júnior. Logo depois, nós teremos uma segunda parábola que fala a respeito do reino, Kennedy. Nós vamos ter a parábola da mostarda. E a parábola da mostarda, da mesma forma, ela vai trazer uma tensão, chamada de tensão escatológica. E qual é essa tensão? A tensão da parábola da mostarda é que é uma mostarda, um grãozinho tão pequeno, ele é um grãozinho minúsculo, uma coisa tão simples, tão pequena, mas depois torna ali uma árvore grande, uma hortaliça grande, aí vem aves de todos os lugares e todo mundo pousa ali, dá sombra, mas começa tão pequenininho. O reino de Deus, da mesma forma. O reino de Deus, ele começa pequeno. O reino de Deus começou de forma simples, na pessoa de Jesus, o povo judeu, que era um povo oprimido, debaixo do jugo de Roma, mas aquela mensagem que começou com gente simples, com gente pobre, um rei que nasceu numa manjedoura, um rei que nasceu num lugar simples. Essa mensagem simples, ela vai ganhar força, ela vai ganhar poder, ela vai transformar os reinos. O cristianismo quebra o império romano. O cristianismo faz reis se dobrarem, rainhas se dobrarem. Então você vê a força do reino de Deus. Hoje o Ocidente, as leis do Ocidente, as leis dos Estados Unidos, as leis da Inglaterra, as leis do Brasil, todas elas são fruto do reino de Deus. O reino de Deus começou tão simples, pastor Silas, parecia que não ia dar certo. O Jesus, que é ali o semeador, como nós vamos ver na parábola do joio hoje, o filho do homem, ele morre crucificado. Parecia que tudo ia dar errado, porque é tão pequenininho, mas vem com força e abençoa toda a humanidade. Depois nós vamos ter uma terceira parábola, a parábola do fermento. E a parábola do fermento, da mesma forma, irmão Milton, vai falar dessa tensão escatológica, do já e ainda não. Assim como a parábola da mostarda, né? Que vai falar que começou ali, tem ave de tudo quanto é jeito. E está lá o reino de Deus, mesmo com gente diferente, que não faz parte da hortaliça. Da mesma forma, o fermento vai dizer que o fermento é a mensagem do reino. E quando entra em contato ali com a farinha, quando entra em contato ali com a massa, vai levedando toda a massa. A farinha é o mundo, o fermento é o reino. Nós temos dois aí mesmo, a presença do reino de Deus já, ela ainda não está efetivada. Nós temos o mundo, nós temos a farinha, e nós de um outro lado nós temos o reino, que é o fermento, e ele leveda toda a massa. Então a mensagem do Ricardo Gondim, pastor Silas, que o Ricardo Gondim diz isso. Quando vem o império babilônico, as forças de Satanás ali representadas no Império Babilônico, e vem dominando, e vem quebrando, e vai fazendo isso, e Deus vem de forma sutil, assim como o grão de mostarda. Deus vem de forma sutil, assim como o fermento. O reino de Deus assim vem de forma sutil, sem violência, sem pancadaria, porque o reino de Deus não é força, o reino de Deus não é reino humano, o reino de Deus vem de uma forma que nós não esperamos, e leveda toda a massa. Nabucodonosor chega, e Daniel e os seus amigos, Misael, Ananias e Azarias, entram dentro da Babilônia e humilham os reis, os imperadores medo-persas. Eles humilham aquelas nações. O reino de Deus é assim.
Ele é um fermento que ele vai na massa e ele vai levedando, e daqui um pouco a massa já não é só a farinha. É farinha, é fermento, e o reino de Deus está em ação. É a tensão escatológica, já, mas ainda não, do reino. Depois nós vamos ter uma quarta parábola, a parábola do joio, que nós vamos tratar. Depois nós vamos ter uma quinta e sexta parábolas, que são chamadas de parábolas gêmeas. Elas tratam praticamente do mesmo assunto, que é a parábola do tesouro perdido, Priscila, e a parábola da pérola preciosa. E essas parábolas vão dizer que quando a pessoa ela encontra com a mensagem do reino, quando a pessoa ela entende a mensagem do reino, ela se depara diante de um tesouro. Já viu um tesouro, irmãos? Já viu uma pérola, um negócio precioso? Aí você depara com aquilo ali, você faz de tudo, né? Então, quando eu conheci a Adriana, eu falei, isso é um tesouro, que morena bonita. Não tem nenhuma intenção para hoje, mas eu olhei... bobo nada. Eu olhei e falei, um tesouro. E aí eu fiz de tudo, pastor Silas. Eu perfumei com azarro, e eu me arrumei, e eu liguei, porque eu vi ali uma oportunidade única. E essas duas parábolas, que são parábolas gêmeas, elas vão tratar desse assunto. Quando você se depara com a mensagem do reino, quando a pessoa entende a mensagem do reino, ela dá tudo de si. Ela faz todo o esforço para alcançar os benefícios do reino de Deus. Se for necessário, ela rompe com a família. Se for necessário, ela rompe com o patrão. Se for necessário, ela rompe com a história de vida dela. Quantas pessoas vocês já conheceram que tiveram que romper com toda uma história de vida, tiveram prejuízos dos maiores, mas elas entenderam a mensagem do reino de Deus e mudaram de vida, porque elas entenderam que era um tesouro precioso. No mundo caótico, um terreno caótico, mas lá tem um tesouro. Novamente nós temos a tensão do já e ainda não do reino. Por que ainda não? Porque o mundo é caótico, tem dificuldade de tudo quanto é lado, mas tem um tesouro, que é a mensagem do reino de Deus, inaugurado na pessoa de Jesus Cristo. E depois, irmãos, nós vamos ter a parábola da rede. E há quem diga que a parábola que nós vamos tratar hoje, que é a parábola do joio, ela é uma parábola gêmea com a parábola da rede. Eu não vou concordar. E há quem diga que é uma parábola gêmea e gêmeos idênticos. O que eu quero dizer? Que a parábola do joio e a parábola da rede, elas tratariam o mesmo assunto. Porque a parábola do joio vai dizer que joio e trigo são plantados aonde? No terreno. E o terreno é o quê? O mundo. A parábola da rede vai dizer que é lançada a rede, e quando vem os peixes, vem duas espécies de peixes. E aí depois eles são levados à praia, assim como os feixes de trigo e de joio são cortados, e um vai para o fogo e outro guardado no celeiro. Os peixes também são separados. Uma espécie ruim para lá e a espécie boa para cá. Então eles falam que essas parábolas são idênticas. Eu não concordo. Por quê? Porque uma se trata do mundo. O sentido é muito parecido, é muito próximo realmente. Mas uma se trata do mundo. E é por isso que eu frisei na hora da leitura. A outra vai falar que a rede ali foram todos alcançados pela mensagem do reino. Estão todos englobados na mensagem do reino. E agora são coisas diferentes. Então nós não podemos fazer a aplicação diretamente da mensagem da parábola do joio para a igreja. E pastor Silas, já teve gente na história da igreja que falou que nós temos que tolerar o mal, tolerar o joio dentro da igreja, o erro. O irmão está todo avacalhado e nós temos que tolerar. Por quê? Porque a mensagem diz aqui que a turma aqui do reino tem trigo e tem joio. E o Senhor fala assim, não arranca não. Temos que tolerar o erro. Meus irmãos, isso é um erro doutrinário eclesiológico, da doutrina sistemática. Porque Jesus, ele combateu veemente o pecado. Ele queria uma igreja santa, pura. Jesus chega ao ponto de dizer que se sua mão te faz pecar, arranca e lança ao fogo. Se o teu olho te faz pecar, arranca e lança ao fogo. Jesus, ele dá poder aos seus discípulos, a Pedro, o líder ali da igreja. Ele fala assim, ô Pedro, o que ligar na terra é ligado no céu. Vocês têm autoridade eclesiológica, vocês são líderes. Então, os pecados que vocês perdoarem serão perdoados.
Olha, meus irmãos, olha como é sério. Nós temos que saber onde nós congregamos. Nós temos que saber quem são os nossos pastores. A autoridade eclesial, o seu pastor, ele tem uma influência espiritual, sim. E eu discordo aqui do pastor Ed Renekiewicz. Eu vejo um vídeo ele falando sobre autoridade espiritual, e realmente você vê cada baboseira falando de autoridade espiritual, que são, eles excedem no ensino, mas o ensino existe. O ensino é bíblico. Nós temos Paulo amaldiçoando gente na igreja, entregando o corpo de um camarada lá da igreja a Satanás para que o espírito fosse salvo. Para você ver a autoridade que Paulo tinha sobre a igreja. Então tome cuidado aonde você congrega, tome cuidado quem são os seus pastores. Tem gente que está debaixo de maldição, tem gente que está debaixo de um jugo demoníaco porque não são pastores. A palavra de Deus diz que ao invés de pastores são mercenários. E o mercenário, ele não cuida da ovelha, ele quer comer a ovelha, ele quer a lã da ovelha. Se vir um lobo, ele não está nem aí, ele foge. Então nós vemos aqui a preocupação pastoral também. Meus irmãos, então nós falamos aqui que o terreno é o mundo, e não é necessariamente a igreja, como a parábola da rede. Agora, irmãos, qual que é também a dificuldade que nós temos com essa mensagem? Algumas pessoas diziam que Jesus estava chamando de joio os publicanos e os pecadores, e era por isso que Jesus comia com eles. Irmãos, eu também não creio nessa possibilidade. Por quê? Porque Jesus jamais chamaria os publicanos e os pecadores de joio. Jamais. Quem teria essa atitude seriam os fariseus, os escribas, os saduceus. Jesus não tomaria essa situação, apesar de não concordar com o erro. Não é eles, o texto não está se referindo a eles. O texto se refere a duas classes de pessoas: pessoas boas e pessoas ruins neste mundo. O texto se refere ao justo e ao injusto do Antigo Testamento. É disso que o texto está falando. Amém, irmãos? E como que nós extraímos, eu já vou entrar na aplicação do texto, e como que nós extraímos o ensinamento desse texto, pastor Silas? Qual que é o ensinamento? Irmãos, eu já falei isso aqui algumas vezes, qual que é o problema das parábolas? Por que pregação de parábolas é um risco você ouvir pregação de parábola em qualquer lugar? Porque tem muita baboseira. Tem muita gente que vai pegando a alegoria. Tem pregadores que pregam muito bem. Ai de mim se eu pregasse tão bem, né? Quem dera se eu pregasse tão bem como pregadores que têm uma oratória maravilhosa. O camarada, ele roda, ele pula. O olho do Kennedy até brilha. Eu queria ser assim. Os camaradas voam e jogam terno pra cá. Mas, irmãos, hermeneuticamente, exegeticamente, o camarada, ele não entende bulufas, e ele vai fazendo umas alegorias malucas, vai dizendo que não sei o que é isso e não sei o que é aquilo. Irmãos, o texto aqui é claro, e vai pegando detalhes que o texto... Irmãos, o que eu já disse da parábola? A parábola é como se fosse uma piada. Como assim, Mateus? Como que é a piada? Você conta a piada, você sabe que a piada não é real, ela pode, ela tem as suas bases fundadas na realidade. Aquilo que você entende ali o contexto da piada, vem da realidade, mas não é real. É uma história para você tirar o quê? Uma risada, uma boa risada de lá. E o que é a parábola? A parábola vem com o mesmo sentido. A parábola não é real, a parábola ela vem para te extrair, não risadas, mas um ensinamento. Aí você, entendi. Porque o contexto é peculiar aos ouvintes de Jesus. É para isso que a parábola vem. E aí as pessoas pegavam, esses pregadores que eu acabei de citar, eles pegam detalhes e esquecem da mensagem central. E qual que é a mensagem central desta parábola? Primeiro, o reino, eu disse das 7 parábolas do reino, essa aqui da mesma forma. O reino, ele já está presente, mas a maldade, ela ainda persiste. Meus irmãos, no reino de Deus não haverá mais doença, não haverá mais morte. A minha rinite, pastor Silas, ela vai embora. Meu nariz fica escorrendo, irmãos, me dá um nervoso. E Alguém aqui tem rinite? Meus irmãos, isso é o Satanás, o tal da rinite.
eu fico, eu faço, eu passo na roupa, eu passo na Adriana, ela não vê. Mas no reino de Deus, amor, não haverá mais renite. Mateus, mas como que o reino de Deus já? Quando eu vejo Jesus operando milagres, quando eu vejo o paralítico andando, eu vejo a manifestação do reino de Deus. Quando eu vejo um milagre na vida do pastor Silas, eu vejo a manifestação do poder do reino de Deus. O reino de Deus já, mas ainda não completo. De vez em quando o pastor Silas catimba, ele sente a dorzinha aqui e dali, porque ainda não está completo. Apóstolo Paulo foi curado ali do problema que ele teve nos olhos quando ele encontrou com Jesus, mas depois ele vai ter problema na vista, ele ficou com sequelas. Deus deixou sequelas em apóstolo Paulo, e a graça de Deus bastava a apóstolo Paulo, e agora eu faço uma aplicação do espinho na carne como se fosse doença. Então, irmãos, vocês veem que o reino de Deus já, mas não de forma completa. Primeiro ensinamento. Então, quando você tiver problemas, saiba que Deus está lá. Quando você tiver dificuldades, saiba, irmão Milton, que Deus está lá. Rafaela, quando o pastor Júnior pegar no seu pé, ou pastor Júnior, quando a Rafaela pegar no seu pé lá no casamento, e você falar, cadê o reino de Deus aqui? O trem está pegando fogo, as finanças estão pegando. Saiba que Deus está lá. Deus virá com livramento. Amém, irmãos? Mesmo diante das dificuldades da vida, o reino de Deus está aí. Na mensagem de Deus, na transformação das vidas e das mentes, Deus está presente a todo instante. Essa é a primeira lição que a parábola nos traz. A segunda lição que esta parábola nos dá uma certeza, Priscila, que um dia haverá o juízo. E há quem diga que Jesus falou mais de inferno do que céu. Pastor Silas, pastor Silas? Há quem diga que Jesus falou mais de inferno do que céu. Haverá o juízo. As parábolas de Jesus trazem essa verdade iminente. Haverá o juízo. Deus haverá de julgar todas as nossas ações. E a igreja, Bruna, tem que estar ciente disso. Nós temos que estar ciente que Deus julgará as nossas ações. Que Deus julgará as intenções dos corações, que um dia o trigo e o joio, aquele que te persegue, aquele que você perseguiu, todos nós seremos ceifados e nós seremos postos diante de Deus para o julgamento diante de Deus. Então tome cuidado, igreja, da forma que nós temos vivido. Se eu pudesse falar da mensagem central da parábola, são essas duas. O reino de Deus já, mas o reino de Deus ainda não está de forma completa, vovó. O reino de Deus já está aqui, mas não está de forma efetivada. E o segundo ensinamento, o juízo de Deus é certo. Amém, igreja? Agora eu quero olhar para o texto e eu quero fazer algumas aplicações. Eu prometo ser breve, eu não quero ser delongado. E o primeiro ensinamento dessa noite é que apesar da boa semente, o maligno está trabalhando. Então vira para o seu irmão aí, dá uma cutucada nele, que ele está meio com sono. Fala assim, meu irmão, o maligno está trabalhando. Pega mais pesado, meu irmão, cuidado com o cão. Fala um negócio aí para ele assustar. A antiga serpente está trabalhando. O dragão está trabalhando. Satanás, no original lá, o diabo, o nosso adversário, o inimigo das nossas almas, ele está trabalhando. A parábola mostra isso. Veja lá no versículo, oh Jesus, 24 e 25, diz assim: o reino de Deus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, mas enquanto os homens dormiam, veio quem? O inimigo, irmãos. E inimigo é o que, pastor Silas? É Satanás, o diabo, o inimigo, o adversário. É a tradução da palavra.
é o adversário das nossas almas, é o adversário das nossas vidas. E o texto, a parábola mostra que apesar do reino de Deus já estar presente, a boa semente já foi semeada pelo Filho do Homem, que é a boa nova, as boas notícias do Evangelho. Satanás não parou de trabalhar. Satanás está ativo. E o pastor Cláudio Duarte faz uma brincadeira em várias das suas mensagens que eu gosto muito. E ele fala que o camarada vai para o inferno e ele chega para o diabo. E ele fala: olha, o diabo, nossa, você existe. Eu achava que você não existia. Ele: rapaz, pois é aqui mesmo. O lugar de quem não acredita em mim é aqui mesmo. Senta naquela cadeira ali pegando fogo que eu já vou te atender. Irmão, Satanás existe. Um dos grandes trunfos dele é fazer com que a igreja se esqueça disso, é fazer com que a teologia ignore isso. E a teologia alemã é uma teologia muito boa, uma teologia muito intelectual, e eles se esquecem da questão espiritual. Irmãos, num campo de guerra, John Piper que vai dizer isso, você está num campo de guerra, você está lá no meio da floresta com a metralhadora, você fica preocupado. Meu irmão, deu um crack, um galho quebrou, você acha que é o seu inimigo chegando com uma metralhadora para te fuzilar. Então você fica em estado de alerta, você está vigilante, você está tomando cuidado porque você sabe que o seu inimigo está por perto. Quando nós ignoramos que o maligno está agindo, nós não vigiamos. Eu me lembro que uma vez eu tenho um tio, e esse meu tio, minha avó não vai me entregar, né, vovó? E esse meu tio, ele tem pavor de rato. Se ele vê um rato, ele nem dorme na casa. Ele não se deve ficar desesperado. Uma vez ele viu um rato, ele pegou e foi dormir no hotel. Marmanjão, todo tamanho. E irmãos, um dia apareceu um rato lá na casa dele, ele ficou desesperado e mandou quem matar o rato? Eu e um colega de trabalho, que um dia eu vou trazer ainda aqui, uma figura, peça rara, chamada Gilson. E nós fomos matar o rato. E nós sabíamos que o rato, e era aquelas ratazanas, né? Com a cauda era isso aqui, o corpo era isso aqui. Nós sabíamos que o rato estava na sala. Fechamos uma porta, outra porta e ficamos só nós dois ali junto com o ratão. E aí nós fomos mexendo daqui e levantamos o sofá, irmãos. E esse colega meu, ele é uma comédia. Aquilo ali eu vou te falar. E aí eu estava aqui, eu olhando de um lado, ele olhando do outro da cômoda, cada um com um rodo da vassoura na mão, e eu estava aqui, ele me cutucava, irmãos. Ele pegava a vassoura, irmão, eu saía dando vassourada. Eu derrubei porta-retrato, quebrei os porta-retratos da casa do meu tio, eu quebrei a vassoura, e ele me assustava. Por quê? Porque o rato está lá, e você fica preocupado. Irmãos, quando você sabe que o maligno está agindo, você fica atento. Qualquer coisinha você já vai para oração. Deus te dá um sonho, você vai para o jejum, você vai para os pés da cruz, você clama, você chora diante de Deus, porque você sabe que o seu maligno está agindo. E ele não é fraco, não. Ele é muito inteligente. Pastor Paulo Júnior vai dizer que ele é tão inteligente que ele convenceu 1/3 dos anjos dos céus a seguirem ele e a deixarem Deus. Irmãos, imagine você um anjo, um ser celestial junto a Deus, ele conseguir convencer um anjo a seguir a ele. Ele é astuto. E ele quer fazer de tudo para enganar você. Tome cuidado. O seu inimigo é feroz, o seu inimigo é perigoso, não brinque com ele. O texto bíblico vai dizer para a gente, em Apocalipse 2:10, e a minha pergunta é, será que o diabo pode fazer algo com a gente, pastor Silas? Será que o diabo pode tocar em você, meu irmão? Quem acha que sim? Quem acha que não? Quem não quer participar? A palavra de Deus diz assim, Apocalipse 2:10, nada tema das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo... Não sou eu dizendo, é a palavra de Deus dizendo. O diabo lançará alguns de vós na prisão. Quem que está lançando? O diabo está lançando o povo na prisão. E o texto continua, para que sejais tentado. Ele é o tentador, ele tentou o próprio Deus na pessoa encarnada de Jesus Cristo. Meus irmãos, ele é tão
tão safado, ele é tão ousado que ele tentou o próprio Deus encarnado. Ele tentou derrubar Deus. Não brinque com o seu inimigo. Ele pode destruir a sua casa, ele pode destruir os seus negócios, ele pode destruir o seu casamento, ele pode destruir o seu ministério. Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Meus irmãos, a palavra fala aqui de resistência. Resista ao diabo. Ah, Mateus, como que resiste ao diabo? Meu irmão, resistência. Você já viu aí um atleta para ele correr quilômetros e quilômetros, para levantar um peso, ele tem que se exercitar. Ele que tem que estar em prática constante de exercício. Ele tem que correr quilômetros, ele tem que ter uma dieta balanceada, Kennedy. O camarada que corre, ele não pode comer o cheeseburger, ele não pode comer o x-bacon. Ele não pode andar tomando litros e litros de Coca-Cola. Ele tem uma dieta. Ele tem um preparo físico, ele dorme 1 hora, ele acorda outro horário, ele corre, ele se prepara para ter resistência. Nós, como filhos de Deus, para resistir ao diabo, nós temos que ter resistência. Se nós não lermos a palavra de Deus, que é alimento para a nossa alma, se nós não nos colocarmos diante de Deus em oração, meus irmãos, nós não resistiremos no dia mau. Quando Satanás bater a nossa porta, nós não resistiremos às forças de Satanás. E não adianta o pastor Silas, o pastor Júnior. O pastor Silas tem essa cara de anjo, o pastor Júnior tem aquela cara de querubim. Eu ainda mais com essa gravata, mas nós não temos uma varinha mágica, uma varinha de condão. E eu vou tirar a varinha de condão e eu vou resolver o problema financeiro, o problema no casamento, o problema no ministério. Meus irmãos, a caminhada é pessoal. O pastor, ele te ajuda, o pastor está aqui para te ajudar, é para te ligar e te instruir na palavra e orar por você, mas a caminhada é pessoal. E Deus está falando para algumas pessoas aqui para ter resistência. Tenham resistência. O diabo virá e no dia que ele vier, fique firme, porque 1 hora ele vai embora. Amém, igreja? Amém ou aleluia? Meus irmãos, como o inimigo das nossas almas trabalha? Efésios 6, 11 ao 13 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ele faz ciladas, ele faz arapucas, ele faz um plano. Quando você peca, ele já engendrou todo um plano. Você está no meio do palco, você se vê numa situação, ele fez tudo ali, você cai igual um patinho. Efésios 6 fala como Satanás trabalha, mas fala também, no final do versículo ali, no versículo 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Olha a resistência novamente. E havendo tudo, ficar firmes. Então, meu irmão, toma a couraça da justiça, seja justo. Tenha o escudo da fé. E a fé vem pelo quê? Pela espada, que é a palavra, o ouvir a palavra de Deus. Ande com as sandálias do evangelho, o capacete da salvação. Fique na palavra, fique perto de Deus. 1 Pedro 5,8 diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Quem já viu aqueles vídeos o National Geography, né? Acho que é mais ou menos assim que se fala. Aí você vê lá e o leão, ele fica ali em volta. Tá lá o búfalo, que é aquele bichão forte, e o leão fica ali em volta. Eles vão num grupo, vai a gangue. É uma gangue aquilo ali, né, irmão? O negócio é satânico mesmo, aqueles leões. E eles vão ali, e eles vão daqui, e os leãozinhos mais novos, eles estão aprendendo, eles ficam de longe, e as leoas também são terríveis, e tá todo mundo lá com os dentinhos, olhinho brilhando, que fica dias sem comer, e tá aquela manada lá poderosa, irmão. Se aquilo ali estourar, passa em cima de leão, derruba o que tiver na frente.
mas num descuido, um abestado de um búfalozão fica lá no cantinho. E eles gostam dos filhotinhos porque são mais fracos, não tem resistência. E aí quando tá lá de cantinho, eles vão e pum, e um dá mordidinha de cá e outro pum, dá mordidinha de lá, e daqui um pouquinho eles puxam e matam o búfalo. Satanás é da mesma forma. Ele fica esperando você ir saindo do centro da vontade de Deus, da comunhão dos irmãos, gente que vai te ajudar com a palavra, gente que vai te ajudar com conselho, aí você vai indo pro canto, e ele tá ao derredor como leão, ele tá esperando, aí quando você fica de tabelinha de bobeira, ele arma uma situação e você cai. E quantos caem e não se levantam mais? E quantos caem e ficam prostrados espiritualmente falando? Quantos homens de Deus nós já conhecemos, homens que outrora pregavam, homens que outrora eram ministros de louvor na casa de Deus, homens que tinham prazer em orar e hoje estão numa vida distante de Deus, porque o inimigo da alma, ele ficou ao derredor e na hora certa ele abocanhou. A parábola diz isso, pastor Silas. O inimigo está trabalhando, o inimigo está de olho em você. Então, meu irmão, fique atento. Acorda. Amém, igreja? 2 Coríntios 11:14, ele se transfigura em anjo de luz, ele trabalha com engano. E ele vai fazer todo o possível para enganar você. O pastor Silas citou uma frase aqui no lançamento do livro. A frase que ele citou, eu esqueci aqui agora, mas é uma frase muito boa que fala da igreja. Que a igreja, mesmo que a igreja tenha milagres, todo ensino tem que ter um ensinamento. Se não pode ter milagre, pode ter o que for. Se não corresponder com a palavra, sai fora. Eu não me lembro a frase aqui direitinho. Mas Satanás, ele trabalha assim. Satanás, ele se infiltra na doutrina, ele infiltra na igreja, ele se infiltra em novas religiões. Aí o pessoal fala de ET, o alienígena. Irmão, se tivesse alienígena, a gente já tinha visto. Se tivesse, não tem problema. Tem coisa que não foi revelada, a gente vai conversando isso no carro. Se tiver, não tem problema com ET. Mas nunca apareceu. Isso para mim é engano de Satanás. E fica a gente procurando ET. O ET, cadê o ET quando aparece? Aparece para um aqui, outro. Isso é engano. Satanás, ele age em falsas religiões. Sabe, tem gente que fica procurando sereia. Irmãos, eu não estou brincando, eu estou falando sério. Tem gente que tem vídeo de sereia e fica procurando sereia no fundo do mar. Tem gente que fica procurando bicho lá fora em outros planetas e gastam milhões, bilhões. Gente que vai para outras religiões, outros caminhos, porque Satanás, ele se transfigura em anjo de luz e ele engana, ele quer enganar você. Ele vem através do engano numa série, num filme, na novela. Ele está o tempo todo lançando seus dardos inflamados, tentando convencer você. É por isso que nós temos que ter o capacete da salvação, porque ele quer nos enganar. Ele se transfigura em anjo de luz, ele trabalha com engano, Diana. Agora, sabe qual que é a nossa garantia, irmãos? A palavra de Deus, em 2 Tessalonicenses 3:3 diz que fiel é o Senhor, que vos confirmará e guardará do maligno. Meus irmãos, eu sei que a minha mãe, se eu for lá agora na casa dela, ela tem um pote de moeda guardado lá nas roupas dela. Eu sei. Meu pai também sabe, quando a gente precisa de dinheiro, a gente procura. A gente joga a roupa pra cima. A gente sabe que ela tem um potinho de moeda. Ela guarda o potinho, desde menino. Uma vez meu irmão pegou roubando, pastor Silas. Eu vou confessar o pecado. Eu tinha 6 anos de idade e eu estava lá roubando as moedas da mamãe. E o meu irmão olhou e ele me repreendeu severamente. Ele, como você faz isso com a mamãe? A gente precisando de dinheiro, você roubando da mamãe. E eu fiquei com vergonha, irmãos. Eu tinha 7 anos. E aí eu devolvi, não, Carmen, desculpa e tal. E, irmãos, eu era tão esperto que eu pegava as de R$1,50 e trocava por de 5 para ela não sentir a diferença. Eu era terrível. Eu era ardiloso. E aí, irmãos, o tempo passa e quando eu no mesmo dia eu volto lá, quem está mexendo nas moedas da mamãe? O Carmo Neto. 2 pecadores, 2 perdidos, necessitados da graça de Deus. E olha que ela escondia.
Irmãos, mas Deus não é a mamãe que não esconde direito. Deus, quando Ele te guarda debaixo das suas asas. Ele te coloca na sombra do Onipotente, no esconderijo do Altíssimo. Satanás não vai te tocar. Esteja aos pés da cruz, esteja aos pés de Jesus, que Ele vai livrar a sua casa. Ele vai te livrar, Ele vai trazer livramento. Amém, igreja? Segundo ensinamento que eu quero trazer essa noite está no verso 26. A palavra de Deus diz: e quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Irmãos, o crescimento vem de Deus. Como que nasce uma semente? O homem moderno, ele vê a semente no solo, ele vê ali o produto químico, ele entende que isso é um processo biológico. Mas o homem bíblico, os rabinos na época, pastor Silas, quando eles viam o processo da semente cair na terra e brotar, e germinar, e eles regarem, eles viam Deus, eles viam um milagre atrás do outro, um fruto que apodrece, a semente que morre, mas gera vida. Eles viam um milagre atrás do outro. O homem bíblico não é igual ao homem moderno, que tem a ciência, que tem a biologia. Ele via Deus ali, ele falava: Deus está aqui, é um milagre atrás do outro. Irmãos, quem dá o crescimento é Deus. O crescimento vem de Deus. Os nossos projetos só irão prosperar debaixo da graça de Deus. A salvação dos seus familiares só irão prosperar debaixo da graça de Deus. Inclusive é o que a parábola está falando. A sua salvação só se dará debaixo da graça de Deus. É Deus quem cuida de nós. É Deus quem convence o pecador. Se nós amamos Deus, é porque Ele nos amou primeiro. Nós somos necessitados da graça de Deus. Terceiro ensinamento: a longanimidade de Deus está ao nosso favor. Verso 28 e 30. Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? 29. Não, replicou ele, para que ao separar o joio também não arranqueis com ele o trigo. Irmãos, como que funcionava? O que é o joio? O joio, ele é uma erva daninha. Ele é um tipo de um capim que parece muito com o trigo. E aí, enquanto o trigo não começa a dar ali os feixes, dar o fruto, ele parece demais. E as raízes vão se entrelaçando. À medida que eles vão crescendo, vai se entrelaçando. Então não dava para arrancar, porque parecia. E quando tivesse feixe, já estava tudo junto. Então, o que o Senhor faz? Não arranca. Vamos esperar dar os frutos. Vamos esperar dar ali o cacho. Irmãos, nós vemos a longanimidade, a paciência, a misericórdia de Deus. Meus irmãos, Deus está tendo paciência conosco. Deus está tendo paciência com você. O juízo de Deus ainda não veio sobre as nossas vidas. Eu falo em todos os sentidos. Aqui nós aplicamos a salvação à consumação dos séculos, mas de uma forma mais ampla, pastor Silas. Agora eu faço uma aplicação à igreja. Tem situações que não aconteceram em nossas vidas, porque Deus é paciente, Ele é longânimo, e Ele está esperando nós mudarmos de atitude. Ele está esperando que nós venhamos apresentar frutos. Deus está esperando que a igreja mude, porque Ele é longânimo, Ele é paciente, e Ele não quer que nenhum dos seus se percam. Isaías 48:9 diz: por amor do meu nome retardarei a minha ira, e por causa da minha honra me conterei para contigo, para que não te venha a examinar. Aqui Deus está falando com Israel, igreja. Israel pecava, era um povo que se dava idolatria, ora estava em Baal, ora estava em Astarte, ora estava nos Baalins, ora estava nos postes ídolos. O povo de Israel era um povo idólatra, era um povo que tinha saído com uma cultura demoníaca do Egito, de vários deuses, era um povo que se dava ali ao politeísmo. E Deus foi tendo paciência com aquele povo, Deus enviou profetas àquele povo. Foi um povo que demorou para Deus chamar eles para a responsabilidade.
E Deus, da mesma forma, Ele não quer que nenhum de nós venhamos a se perder. Ele tem paciência contigo. Ele tem paciência comigo, porque Ele é Deus longânimo. A palavra de Deus diz, Romanos 2,4: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância, e longanimidade, que é a paciência, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Meus irmãos, nós se arrependemos porque Deus é misericordioso, Ele é longânimo. É por isso que eu falo, irmãos, que a salvação não tem mérito nenhum nosso. Não foi você que creu, foi Deus que te deu fé, porque a fé dom é presente de Deus. E eu gosto da explicação das parábolas. Nós temos um interlúdio aqui nas parábolas do reino, e Jesus explica o porquê que ele falava por parábolas. Eu aprendi, pastor Júnior, na EBD, minhas professoras me ensinaram que as parábolas era para facilitar o ensino, era para que as pessoas entendessem. Não, as parábolas eram para trazer verdades ainda não reveladas, como diz o texto de Mateus, mas conforme diz Marcos 4, as parábolas eram para dificultar o ensino. Marcos 4, versículo 12. Jesus estava dificultando o ensino. Para quê? O texto diz, para que não ouçam e não se arrependam. Jesus queria que algumas pessoas não se arrependessem. É por isso que eu digo que a salvação é graça de Deus. É por isso que eu digo, se você crê... Eu acho que eu quebrei o púlpito, misericórdia. Tanto da murra aqui, pastor Silas. Quebrou? Vai cair? Me ajuda aqui, pastor Júnior. Fica quietinho aqui. Vai intercedendo aí, igreja. É por isso que a salvação é graça de Deus. Não ri não, irmãos. Vai intercedendo. Ajuda o pregador. A salvação é graça de Deus. Nós, por nós mesmos, nós continuaríamos no pecado se nós abrirmos o nosso coração. É Ele que prepara o solo, a parábola do semeador. Se o nosso coração recebe a mensagem, é porque Ele permitiu de você crer. Tem pessoas que não vão crer, porque Deus não quer que elas venham crer. E a parábola é isso, as parábolas são isso. Jesus ensinava por parábolas para que alguns não viessem a crer. Marcos 4,12. Se você crer, é porque Deus te escolheu. Nem todo mundo vai ter um encontro com Jesus a caminho de Damasco. Paulo teve porque Deus quis Paulo, Deus quis Saulo, Saulo vai ser meu. Então, se você está aqui, se considere um privilegiado. Ah, Mateus, a injustiça da parte de Deus. Deus escolhe quem quer. Se Ele quiser endurecer o coração de Esaú e quiser abençoar Jacó, ainda no ventre da mãe Ele faz isso. Se Ele quiser endurecer Israel, Ele endurece. Ele é Deus e nós somos barro. Quem somos nós para discutir com Deus? Ele é o oleiro e nós somos massa na mão de Deus. Então é graça de Deus você estar aqui nessa noite. É longanimidade, é a paciência de Deus. Segundo Pedro 3:14-15 diz: por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos, esforçai-vos, dá tudo que você tem, por ser desachado por Ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade, a paciência do Senhor. Porque é tudo por Ele, tudo para Ele. Meus irmãos, todas as coisas culminam na glória de Deus e a sua caminhada também. Se você é trigo, dê graças a Deus. E eu quero trazer aqui o quarto ensinamento. Quarto e último ensinamento. Deus trará o juízo, conforme eu destaquei no início da mensagem. No verso 30, acompanhe comigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Salmo 7:12-13 diz: se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já tomou o arco e tem-no pronto. Para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Esse Deus que é longânimo,
esse Deus que é paciente, esse Deus que te escolheu hoje para estar aqui, Ele também é um Deus que trará juízo. E Ele irá punir, Ele irá julgar os pecadores. E nós não podemos perder a mensagem do inferno, irmãos, que é a punição eterna. Eu creio num Deus que é graça, eu creio num Deus que é amor. Mas nós temos que lembrar que Deus também punirá o pecador. E não é o que você acha que é pecado, é aquilo que a palavra diz que é pecado. Irmãos, e Satanás, ele está o tempo todo plantando o joio. E ele planta na mídia dizendo que aquilo que a palavra condena como pecado, ele diz que não é pecado. Satanás, ele vai lá e fala que é politicamente correto isso ou aquilo, mas a palavra de Deus condena como pecado. Porque ele é ardiloso, ele é enganador, ele faz ciladas. E se a igreja não estiver pautada na palavra, nós vamos acreditar que aquilo que a Bíblia condena como pecado, nós vamos achar que não é pecado. Não é o que eu acho, é aquilo que a Bíblia diz. Então não passe a mão na cabeça do pecador, ore por ele, ame ele, fale de Deus para ele. Porque um dia virá o juízo e haverá sangue em nossas mãos. Eu sei que a mensagem é pesada, irmãos. Ore pelo pecador, peça a Deus amor pelas almas. Nós vamos levando a vida e nós vamos trabalhando e correndo atrás e viajando e comprando coisas. E a gente se esquece que tem indo uma multidão de joio indo para o inferno. E a gente se esquece que está indo multidões e multidões ao despenhadeiro da eternidade. E Deus escolheu você para livrar essas pessoas do juízo. E a nossa alma não dói. Kennedy, a gente se esquece dessa, a gente não está nem aí. Eu estou falando por mim, pastor Silas. Eu não choro pelo pecador. Eu não estou nem aí para o pecador. A gente faz porque a gente sabe que a gente tem um chamado e a gente vem, a gente prega. Eu amo a palavra de Deus, estudar. Mas a gente vai levando. Qual foi a última vez que você soluçou, você chorou pelo seu vizinho, por um familiar seu, e você falou assim: Deus, salva ele do inferno, salva ele do juízo? Irmãos, os maiores ganhadores de almas eram homens que choravam diante de Deus. William Booth, o fundador do Exército da Salvação, uma vez ele tinha um grupo de missionários e eles falaram: ô William, a gente não está conseguindo ganhar as almas, o que está acontecendo? Ele falou assim: orem. Eles falaram: nós já estamos orando, isso nós já aprendemos com você. Ele falou: já estão orando, então agora experimentem chorar. E a partir do dia que aqueles homens começaram a chorar aos pés de Jesus, almas, multidões de almas foram ganhadas no local onde eles trabalhavam. Peçamos a misericórdia de Deus, irmãos. Peçamos a misericórdia de Deus. Meus irmãos, tem gente indo para o inferno e a gente está levando a nossa vidinha. Meus irmãos, eu me envergonho porque o meu ministério é raso. Eu me envergonho porque eu não me importo com as vidas. E se nós não nos levantarmos, se nós não pedirmos a Deus misericórdia, as almas vão continuar indo para o inferno. E tem gente na sua família indo para o inferno. Vamos se colocar de pé. Vamos pedir a misericórdia de Deus nessa noite. Oh, Espírito Santo, me perdoa, Espírito Santo, porque eu não me importo com as almas. Me perdoa, Espírito Santo, porque eu sou tão egoísta. Me perdoa, Espírito Santo, porque eu só me preocupo comigo, com a minha família, e eu esqueço das almas que estão indo para o juízo eterno. Me perdoa, Espírito Santo, porque eu não me entrego a Ti de forma total e completa. Me perdoa porque eu não me dedico mais a Ti, Pai. E tem gente indo para o inferno. Espírito Santo, por favor, meu Pai, incomoda a minha vida, incomoda os líderes desta igreja, incomoda os pastores, incomoda, Senhor Jesus, os ministros, incomoda, meu Deus, as crianças aqui neste lugar, incomoda os jovens, meu Pai, incomoda as senhoras, os senhores. Meu Deus, aonde há o Espírito do Senhor, meu Pai, os anciões, os velhos sonharão, terão projetos e projetos na presença do Senhor.
A palavra de Deus diz que sábio é aquele que ganha almas, não é sábio aquele que deixa herança, não é sábio aquele que ganha dinheiro, não é sábio aquele que faz uma faculdade, sábio é aquele que ganha almas. Espírito Santo, perdoa as nossas vidas, Pai. Meu Deus, muda a minha vida, eu te imploro, Jesus. Muda a conduta da igreja. Meu Deus, por favor, Pai, tem misericórdia. Nós te imploramos aqui nessa noite. Muda a conduta da igreja, Pai. Santifica a igreja, meu Deus. Muda, meu Pai. Muda a minha casa. Muda, meu Deus, a minha forma de viver, minha forma de pensar. Meu Deus, nós te pedimos, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Guarda o teu povo, guarda a tua igreja, meu Pai, em nome de Jesus. E a igreja numa só voz diz, amém. As palmas louvem a Jesus.